trazendo aqui, só para a gente ter um desfecho desse quadro aqui, vamos olhar rapidamente aqui a ótica de Flamengo e Palmeiras, né? Eu vou te pedir aí para falar do Palmeiras, né? Eu brinco que quando eu vi o Alan, né? Alan, driblando ali o Fabrício Bruno, eu falei, pô, já vem outro menino, né? Então, sob a ótica de quem vai atingir aí, notícias de ontem, provavelmente 1,4 bi de faturamento, né? Que é a expectativa do Palmeiras para o ano de 2025. Como você enxerga esse semifinalista Palmeiras dentro do que ele vem fazendo, principalmente na sua gestão financeira e esportiva? O Palmeiras não é SAF, mas aí a gente entra num ponto super importante, Bruno, que é mais importante do que o modelo jurídico, se SAF ou associação, que é a profissionalização de toda a gestão. Não tem mais torcedor voluntário com tempo disponível dentro do clube. Esse modelo, ele nos trouxe até aqui. Foram 100 anos desse modelo, 150 anos. Até vale fazer uma pequena lembrança que há 100 anos atrás, Bruno, década de 20 do século passado, nós estávamos lá no podcast discutindo, eu e tu, sobre se seria viável trocar o sócio torcedor que fazia a lateral direita por um jogador profissional na lateral direita. Se fazia sentido eu trocar o meu goleiro, que era meu amigo, sócio fundador do clube, por um goleiro profissional que passava o dia inteiro treinando para jogar nessa posição. 100 anos depois, estamos discutindo se nos escritórios, na verdade não estamos discutindo mais, né? Isso já está ultrapassado, mas no clube associativo é super difícil de fazer essa transição. Se os profissionais que tocam a gestão do clube são torcedores voluntários com tempo disponível ou se eles são profissionais da área. O Palmeiras fez isso de ponta a ponta. E um fator muito importante do Palmeiras são as vendas de jogadores por valores, por preços gigantes. Isso é uma construção. Não pense que seu clube vai amanhã acordar e vender um jogador por 15 milhões de euros. Não vai. Ele vai fazer uma venda para um clube maior, há 2, 3 anos vai fazer uma venda para Portugal, que ainda é o lugar mais fácil dos clubes brasileiros se conectarem. Depois ele vai passar um pouco adiante, vai, quem sabe, chegar numa Bélgica, MLS, mas construção de rotas comerciais e de valores dos atletas. O Palmeiras fez isso muito bem, investiu na base. Eu não vejo sentido nenhum, e eu vou falar um exemplo que eu acho que ilustra tudo isso. O Santos comprando Hohlheiser por 11 milhões de euros. O Santos de Pelé comprando um jogador por 11 milhões de euros. Isso não existe na minha cabeça. O Santos precisa vender jogador por 11 milhões de euros. Ele é o Santos. Ele é o Santos do Pelé. Ele não precisa trazer esses jogadores. Não, e eu preciso defender o jogador, que está se saindo muito bem, inclusive. Mas eu quero dizer que a lógica, o modelo não é lógico, não tem lógica nisso, na verdade. O Santos precisa ser vendedor, porque aí a gente entra num outro ponto e entra numa outra camada, Bruno, que é tese de investimento. Não existe um clube de futebol ser só um time de futebol. É claro que existe. Na várzea, no time amador, que joga final de semana com os amigos, a gente só precisa ganhar o próximo jogo. Eu preciso ter uma tese. Qual o plano? Por que existe o meu clube de futebol? Eu estou com o meu clube de futebol é uma representação de uma categoria, o meu clube de futebol é um projeto pessoal, meu clube de futebol é soft power, zero problema. Mas no Brasil, as questões macroeconômicas impõem uma tese fundamental que é de venda de jogadores. Eu preciso vender jogadores. E eu não vou vender jogador que eu trago por 11 milhões de euros. Eu vou vender os jogadores que eu faço em casa, que eu construo. Então, esse ponto é fundamental. E não é caos, não é notoriedade, tá? Precisa de um plano. Falamos da última vez, a moeda mais valiosa do futebol se chama minutos em campo. Minutos em campo é uma commodity finita. Todos os clubes têm minutos em campo. É claro que esse valor vai aumentar ou diminuir de acordo com outro ponto fundamental, Bruno: calendário.
E aí a gente pode falar sobre o novo calendário do futebol brasileiro, rapidamente aqui, para não derrubar a nossa pauta. O calendário no futebol brasileiro, ele sempre foi atrativo, sempre não, nos últimos 2, 3 anos, para investidores a partir da Série C. Quando um investidor chega aqui, bate na porta da Outfield, cara, eu quero investir num clube no Brasil, mas ele tem que ser a partir da Série C em diante. Porque eu começo a ter calendário. Agora não. Agora, os clubes da segunda fase da Série D começam a ter um calendário garantido, no mínimo, por mais um ano, calendário nacional. Então, eles começam a ser atrativos para investidores também. Calendário é um ponto fundamental. Toda vez que eles batem aqui na Futuri, toda vez que eles batem na Outfield, a primeira coisa que eles querem saber... bom, na verdade, a primeira coisa que eles querem saber é se tem aeroporto, se tem hotel por perto. Mas qual o calendário desse time está conectado diretamente ao potencial de investimento. Por isso que esses times estão recebendo tanto dinheiro na Libertadores também. Perfeito, perfeito. Não, e isso é muito importante para a gente entender que o futebol é de janeiro a dezembro, né? Então, não adianta a gente olhar hoje em outubro e falar, Palmeiras e Flamengo chegaram de novo, né? A gente precisa sempre olhar qual que é a tese, como que você quer, porque para qualquer empresa, você agora está fazendo, sim, a sua projeção para o ano que vem, mas para os próximos 3 anos. Qual é o seu plano trienal, o seu plano bienal, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Então, acho que isso é muito relevante. Falando Bruno, um pouquinho aqui do... Só para terminar, não caiam, clubes de futebol, não caiam na armadilha da busca por aprovação social. Isso vai acabar com os seus clubes. Tenham um plano, isso é fundamental.